chora pelos livramentos que o Senhor te deu. Só na voz. Entra na sala do trono dele e agradece o seu favor, sua graça, seu cuidado e o seu amor. Beleza? Quem chorar os pés de Cristo, bem-aventurado é. Este será consolado por Jesus de Nazaré. Muitos choram de tristeza, outros choram de saudade. Crentes choram de alegria. Cada lágrima que rola do crente fiel, há um anjo recolhendo pra levar ao céu. E lá no livro das lágrimas fica tudo registrado. No computador divino fica computado. Vamos fazer o coro bonito, os homens também. Quem chorar os pés de bem-aventurado, este será consolado por Jesus de Nazaré. Muitos choram, outros choram de saudade. Crente chora de alegria. Quem chorar os pés de Cristo, bem-aventurado, este será consolado por Jesus de Nazaré. Muitos choram de, outros choram, crentes choram de alegria e de felicidade. Crente chora de alegria. A última vez. Crente chora de alegria, felicidade. Eu estava vendo o pastor pregar aqui. Eu estava dizendo ali dentro a ele que a gente pensa muito parecido, né? Ele falando sobre adoração. Eu tenho dito a vida toda que pedir não é proibido. A Bíblia diz: pedir dá-se-vos-á. Mas a melhor coisa para se receber bênção não é pedindo, é adorando. Quando você adora de verdade, não é à toa que a Bíblia diz em espírito e em verdade. Quando isso é verdade, não precisa pedir. O que você precisa, Deus já se propõe a te dar. Geralmente quando se adora, quando você chega em casa, olha, isso é palavra profética também. Tem uns que vão receber quando voltar no próximo culto, mas tem outros que por causa da adoração, quando ele chegar em casa, o problema já vai estar resolvido. É Bíblia, não é promessa besta, é Bíblia. O que Jesus fez com aquela mulher, pastor, a chamada cananeia, Cirofenícia? Nem crente era, mas quando ela se apressou em adorar, e não era nem para ela a bênção, era para a filha. Quando ela se propôs em adorar, ele disse: vai para casa, porque a tua filha já está. Quem recebe essa palavra? O segredo é adorar, espírito de adorador. Tem algum adorador aqui? Claro, isso é retórica, né? Vamos fazer aquele coral maravilhoso. Problemas
todos nós temos. Entoarei louvores, não cessarei. Ô coral bonito. Não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei, eu não pouparei, mesmo na dor. Lindo, lindo, lindo. E tem gente que está adorando mesmo de olhos fechados. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. O meu espírito te amo, te adoro, Senhor. O fogo, uma alegria. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Eu vou adorar. Só os adoradores, levante as suas mãos e agradeça, porque você sobreviveu. A pandemia passou e você está vivo. Somos sobreviventes. Toda razão para adorar a Deus. Mesmo que não haja peixes, mesmo que não haja estrelas, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso o meu espírito te amo, te adoro, Senhor. Vai! Meu desejo é saltar. Por isso eu não posso parar. Eu vou aproveitar. Fazendo o quê? Ei, cantar louvores a Deus. Eu quero lançar só mais uma palavra profética. Quem quer receber? Palavra profética é isso que o pastor falou. Entendeu? Existe a diferença entre... Eu vou explicar para você entender bem. Há uma diferença entre profecia, profetada e palavra profética. Profecia é Deus usando alguém para o futuro. Profetada é quando alguém diz que Deus disse quando Deus nunca falou. E palavra profética é aquilo que nós queremos que aconteça, e se você crê, Deus vai realizar. E
palavra é essa? A Bíblia está cheia disso. Eu quero que aconteça contigo. Eu quero que o Senhor te faça prosperar durante a pandemia. Porque isso não é à toa. Eu estava dizendo, pastor, isso não acontece à toa. Nada acontece fora do controle do Todo-Poderoso. E Deus tem um propósito em qualquer coisa. Ele sempre tem. E não é diferente na pandemia. E você sabe que na crise é um terreno maravilhoso, fertilíssimo para Deus fazer milagre. É na crise que se criam as oportunidades. Você crê nisso? Então, a palavra é simples, é uma palavra só. É coisa de doido. E Deus gosta de doido. Quem não sabia, fique sabendo. Deus gosta de doido. Não é à toa, né, que ele disse que aprouve ser salvo pela loucura da salvação, né? Pela loucura, Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. E lá, Paulo escreveu também dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas Deus gosta de doido, porque doido não tem medo de nada. E Deus gosta de gente que tem coragem. Amém? Então, a palavra é essa. Eu quero que você pegue na mão do vizinho para profetizar para ele. Vai servir para o seu casamento, para a tua empresa, entendeu? Vai servir para tudo que você precisar. Porque o Senhor é Deus para o que você precisar. Ele disse, eu sou. E eu sou significa isso. Eu sou o Deus para o que você precisar. Então a palavra é essa. A muralha vai cair. Recebe isso aí como profecia de Deus. Para qualquer área da tua vida, para qualquer coisa da tua vida. Recebe aí. Vai recebendo pela fé. Eu creio que muita gente aqui, quando chegar em... Pode soltar aí. Quando chegar em casa vai ter uma surpresa agradável. Quem vai comigo? Eu nunca vi um crente esmorecer. Deus estando eu não conheço Deus como meu Deus, e nenhum justo derrotado. Eu nunca vi o mal prevalecer. Quando meu Deus se levanta, e quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e de alegria o crente canta. É agora! Se o poder de Deus está com você, com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. E nenhuma condenação terá alguém que Ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce.
Crente, canta, clama, o mal suplanta. Deus do trono se levanta e o inferno a vitória está depois. Se o poder de Deus está com você, com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Vai adorando e recebendo, comemorando a vitória que está vindo aí. Eu quero ouvir. A vitória está. Se o poder de Deus está com você, com você estão milhares. Essa guerra a muralha hoje vai desabar. A vitória está depois. Se o poder de Deus está com você, você não pode desistir. Fica de pé para a gente cantar antes de ouvir a palavra. Quem tem vontade de ir para o céu? Quer ir agora? O céu é bom, mas ninguém quer ir na hora, né? Deixa para depois. Deus tem um propósito ainda aqui, né? A irmã entendeu ali. Eu lembrei agora, pastor Alex, daquela mulher do enterro. O marido morreu e ela chorava desesperada e dizia: eu quero ir com ele. E alguém chegou e disse: vamos, senhora, eu lhe ajudo. Ela disse: me respeite, viu? Mas eu quero ir para o céu no tempo certo. Eu só quero dizer uma coisa aqui: se nós tivéssemos a ideia do que de fato é o céu, a gente queria ir agora. Porque nós não temos. E é até bom, porque senão não sobrava ninguém para fazer nada aqui. Entendeu? Porque o céu é bom, irmão. O céu é maravilhoso. Não é à toa que a Bíblia diz que o homem não tem nem ideia. Não desceu ao sentimento humano, ao intelecto humano, o que Deus tem preparado para nós. Não desceu. É maravilhoso. Vamos lá pela fé? Eu tenho um bocado de hino que fala do céu. Só tem. Eu gosto do céu. E gosto de falar do céu. Agora nós vamos fazer o coro mais bonito que o pastor já ouviu numa igreja. Ô povo para cantar bem, viu? Deus te abençoe. E quando você chegar em casa, tem aquela surpresa agradável.
Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar, sim. Mas quero eu quero ver o voo, e vou eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Mas quero eu quero ver o voo, e vou eu quero ir. Eu sei do sonho e com o Senhor então viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu quero ver o voo, e vou eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um som. Deixa eu só gravar enquanto o pastor chega aqui, só gravar a voz de vocês, só a voz de vocês. Tá bem no meu canal, tá bom? Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero assim como Ele é. Eu quero ver o voo, e vou com Jesus lá no céu. Eu quero ir.
Glória a Deus. No canal vai parecer que sou eu que estou cantando. Você ficou aí? Deus é bom. Só toma seu assento. Glória a Deus. Você que pode tomar seu assento aí em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Quero que você receba com muito carinho esse camarada aqui que eu digo a ele que, viu, Thiago? Eu disse a ele que na Bíblia deles tem coisa que só tem na Bíblia dele. Eu não consigo ver, não. Eu leio o mesmo texto, mas não consigo, não. Tem que levar esse camarada para as cruzadas, viu? Tem que levar esse camarada para as cruzadas. Não tem outro, não. Esse aí é o... Vai ter cruzada para levar ele? Pronto. Então, vem cá, meu irmão. Ajeita o cabelo e vem. Cabelo. Deus abençoe. Estenda a mão aqui para o servo do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, por instrumentalizá-lo de uma forma tão especial, que ele seja, ó Deus, usado poderosamente pelo teu Espírito, como todas as vezes que assume a tribuna, Senhor, que o Senhor possa usá-lo de uma forma especial para a glória do teu nome, assim que eu te peço no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, recebam com carinho a graça e a paz de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder servi-los esta noite. Corremos muito para chegar aqui, mas graças a Deus que o Senhor nos trouxe em paz e tem nos ajudado a servi-lo. E é muito bom voltar a esta casa, voltar a rever o pastor Alex junto com a sua família e essa equipe tão abençoada de obreiros e da igreja que aqui coopera. Deus abençoe. É um presente muito grande sempre estar junto do pastor Alex, que a gente mais aprende do que vem cooperar e ensinar. É um prazer muito grande. Ele tem muitos filhos espirituais espalhados por todo o Brasil e eu passei quase 5 anos, servindo a igreja ali em Caruaru, e nesses 5 anos eu pedi a Deus um pouco da graça que Deus deu a ele, porque eu encontrei tantos filhos espirituais, tanta gente que entrou no gabinete para conversar comigo e disse: o pastor Alex é meu pai, é um mentor, foi um profeta de Deus para minha casa, para minha família. E eu fiquei ouvindo tantas vezes aquilo e dizendo a Deus: Deus, levanta pelo menos uns 1000 homens com esse coração para levantar uma geração de filhos espirituais nesse Brasil cheios da graça. E a minha oração é que Deus continue abençoando, sustentando sua vida, sua história grandiosamente. Rever cada um dos obreiros aqui é muito bom. Estar com o cantor Chagas é um presente também, porque a vida dele tem abençoado a vida de muitos de nós, de tanta gente, e o meu coração também muitas vezes tem sido abençoado. E é bom a gente entrar pelas madrugadas cantando canções como essas. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu quero apenas liberar uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Minha oração é que Deus possa abençoar a todos nós. Eu ainda esses dias, enquanto eu estava orando dentro do meu gabinete, eu consegui ouvir a voz de Deus falando de uma forma muito especial ao meu entendimento e ao meu coração, de que vai haver uma revolução muito grande da glória dele sobre a vida desta igreja. Eu sei que muitos dos que estão aqui estão tendo dias de grande embate, de grande batalha, de grandes conflitos, de grandes questionamentos. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração, porque eu sei que o Senhor vai provocar uma mudança tão grandiosa. Eu ouvi 5 pessoas dizer aleluia ali. Eu vou profetizar para o lado de cá. Deus vai promover uma mudança tão grandiosa na sua vida. Eu ouvi uns irmãos dando glória a Deus do lado de cá. E será uma mudança tão grande que vai causar um impacto sobre a vida da sua família. Levante a sua mão comigo assim.
Levante a mão, por favor. Fique com a mão levantada por 30 segundos. Eu queria que você, antes de qualquer coisa, glorificasse o nome daquele que vive e reina para sempre. Faça isso por alguns segundos. Mas abra mesmo aí a sua boca. Eu sei que nesse exato momento, enquanto você está glorificando, esta mudança que eu estou profetizando, ela já está acontecendo. Vai haver quebra de cadeias, quebra de algemas, de correntes espirituais no meio da tua família. Coisas novas estão sendo liberadas para a sua casa. Fique com as mãos levantadas. Fique com as mãos levantadas. Eu vou esperar toda a igreja glorificar a Jesus. Eu sinto a presença dele aqui. No Minarada Semi. Tocou uma nuvenia de Menerebai e de Guia. Do que ne mando riere mando io di ovanas derieri arana che mi hablando indarada che mi hanno venire che Deus vai te dar força para recomeçar. Eu vou profetizar mais uma vez. Deus te dará forças para recomeçar. Tem muita gente que chegou aqui desgastada, mas o Senhor está dizendo hoje: eu vou recarregar a tua bateria. Tu vais voltar como um leão para aquela casa. Eu vou profetizar mais uma vez para ver se alguém grita dando glória a Deus. Tu vais voltar como um leão, bradando forte naquela casa. Todas as resistências vão cair por terra. O Espírito da vida está soprando sobre esse lugar. Eu vou esperar você adorar. Fica à vontade. Verior que nasce, deriere guiar gamando venire. A mudança já está começando. Alguém parece que está pegando aí. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga: vai dar glória ou vai ficar com essa cara? Que bom que você crê na palavra profética. É minha. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 42. Gênesis, capítulo de número 42. Estou trazendo um abraço da minha esposa, missionária do Silvânia Santos. Um abraço dos maiores presentes que Deus poderia ter me dado na vida, que é o Brian. Eu já batizei, né, com Brian Stevens. Eu digo, eu vou botar logo um nome americano para ficar mais fácil entrar nos Estados Unidos. E a Laura Stephanie. A Laura está com 11 anos, o Brian com 5. Mandaram um beijo, pastor Alex, para você. A nossa casa tem sido uma casa marcada por muita resistência.
adolescência, a gente enfrenta ao longo de anos muitas coisas, mas todas as vezes que a gente para um pouco para conversar e pensamos nas mais de 20 mil vidas que Jesus tem alcançado ao longo desse tempo, através da nossa vida, a gente só tem a agradecer a Jesus, porque Ele realmente tem cuidado de nós. Capítulo 42 do livro do Gênesis, Gênesis capítulo 42, verso de número 3 e 4, diz assim: desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Jacó, porém, não enviou a Benjamim na companhia dos outros, porque dizia no seu coração: para que nenhum mal lhe aconteça, para que nenhum desastre lhe aconteça, eu não o enviarei. O momento é tenso. Se ouve gemidos quando se lê com carinho as páginas da Bíblia, principalmente entre os capítulos 42 e 43 do livro do Gênesis. Se ouve o gemido que se ouve aqui é de famílias, é de um patriarca, e o gemido que se ouve aqui é o gemido de gente que tem promessa. Isto porque a Bíblia diz que a terra havia sido assolada por uma crise muito violenta, uma fome que não tinha como medir a dimensão e o alcance e as consequências dela. E nesse capítulo 42, diante de um quadro terrível, tenebroso, assustador, um quadro que causa e causou desespero em muita gente, levanta-se o homem que tinha encontrado Deus descendo por uma escada. E esse homem chama a sua família e transfere para os seus filhos a responsabilidade de causarem uma mudança, pelo menos no que diz respeito ao solo onde eles estão pisando. Porque do ponto de vista desse homem, ele sabe que se não acontecer desses filhos atentarem para a missão que ele está entregando a eles, eles não terão a possibilidade de ter uma história sendo contada e ver as famílias tendo a sua continuidade, inclusive aquela que estava debaixo de uma aliança que Deus havia feito desde Gênesis 15 com Abraão. E esse homem que está chamando seus filhos sabe muito bem que todos esses filhos vão estremecer diante da tarefa que tem. Porque a princípio a tarefa era de ir ao Egito e tentar trazer de lá o que poderia preservar a vida de toda uma geração. Uma geração que, se morresse, não teria possibilidade alguma, mas nenhuma, de falar às nações do mundo, as quais eles foram escolhidos para serem um referencial. Jacó sabe disso, tanto quanto Isaac sabia, tanto quanto Abraão sabia. E é por isso que o texto diz claramente que o próprio Jacó está chamando esses filhos e dizendo: olha, vocês precisam fazer alguma coisa. Essa oportunidade para aqueles que estão ali, eu repito, é pesada. É uma responsabilidade muito grande. Só que no meio desses filhos de Jacó, há um cujo coração arde quando ouve sobre a dimensão dessa tarefa. E o coração desse bate muito forte, porque entre os irmãos que ali estão, ele é o único que tem alguma coisa a provar,
que sente no coração a necessidade de provar alguma coisa. E não só provar para o próprio pai, mas provar para os irmãos e para toda a parentela, que ele não era nada daquilo que particularmente ao longo do tempo a sua família pensou que ele fosse. E essa era uma grande oportunidade. A oportunidade de mudar a história, de mudar a própria história e de mudar a história de outras pessoas e ser lembrado na história pela própria história e por aquilo que ele estava por realizar. O nome dele é Benjamim. E que está aqui com essa expectativa não é por acaso. Ele está aqui com essa expectativa porque a sua história está pautada em dores, em sofrimento, em tristeza, em angústia, em agonia. E isto eu digo porque quando a gente olha para a história de Benjamim, é uma das histórias que particularmente faz o coração da gente bater forte, porque cruza-se com a história de muitos de nós que estamos aqui. Ele está vendo o pai dele chamando os filhos para uma missão, e ele quer entrar nela. Por quê, pastor? Eu lhe digo por quê. O livro do Gênesis, no capítulo de número 35, diz que Deus fez uma visita a Jacó. E nesta visita que Deus fez a Jacó, o próprio Deus disse a Jacó: Jacó, hoje eu não vou entrar na tua tenda. Eu quero que você saia de dentro dela e venha falar comigo na porta. Jacó se incomodou, porque ele sabia que Deus é um Deus que visita as tendas patriarcais. E por saber disso, a Bíblia diz que o próprio Jacó fica questionando, e Deus diz para ele: eu não vou entrar aí, porque dentro dessa tenda eu estou percebendo que existe aí alguns ídolos aí dentro. E esses ídolos foram trazidos pela mulher que você ama da casa de Labão. E eu não quero estar em uma tenda onde eu terei que dividir o espaço com ídolos, porque a minha glória eu não divido com ninguém. Logo, ou os ídolos ficam e eu saio, ou os ídolos saem e eu entro. Jacó entendeu o recado. Deus diz para ele: se você quer me encontrar de novo envolvido com a sua família, eu quero que você faça uma coisa: oriente a todos que tirem os ídolos de dentro da casa, coloquem para fora, porque a partir desse momento, Jacó, eu não vou entrar aí dentro. É você que vai voltar ao lugar onde a gente começou. E Deus diz para ele: eu estou lhe esperando em Betel. E desaparece. Do ponto de vista da visão que Jacó está tendo, Deus sai dali, do cenário, entende? A Bíblia diz que Jacó vai voltando a Betel. Quando Jacó chega em Betel, a Bíblia diz que o próprio Jacó, ele vai e levanta ali um altar. E quando ele levanta o altar, o próprio Deus, diz a Bíblia, está no capítulo 35, versos 5, 6, 7 e 8, decidiu aparecer novamente. E quando Deus aparece, o próprio Deus diz para Jacó: Jacó, eu gostei do altar que você ergueu, porque me lembrou aquela pedra que você derramou azeite lá em Gênesis 28. E eu gostei tanto deste altar que eu quero dizer ao seu coração: todas as minhas promessas, só vai receber quem está ligado, elas permanecem de pé na sua vida. E eu quero que você entenda que eu vou fazer 3 coisas com você. Primeiro, eu vou te abençoar. Eu vou profetizando e você recebe. Eu vou te multiplicar. Eu vou te honrar sobre esta terra. E a minha honra vai ser tão grande que alcançará toda a descendência que virá de ti. A Bíblia diz que Jacó se agarrou com aquilo. Como Deus viu que o coração de Jacó voltou para o altar, Deus diz: agora é o momento de você se abrir para mim. O que é que você deseja? E Jacó tinha um desejo no coração dele.
É claro que quando você lê o capítulo 35, as palavras, elas parecem não aparecer desta forma, mas elas estão intrínsecas, estão escondidas nas entrelinhas de todos os passos que Jacó vai dar dali para frente. Porque o convite de Deus para Jacó foi: volte a Betel. E o que é interessante é que o próprio Jacó, que está ouvindo as promessas, parece que abre o coração e diz: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. E qual é o desejo que você tem, Jacó? O meu desejo é chegar em um lugar por nome de Efrata. Efrata significa lugar frutífero. E Jacó diz assim: eu quero pisar lá. Deus olha para ele e diz assim: Jacó, você vai descobrir a partir deste altar 3 coisas hoje. A primeira: todas as vezes que você volta para o altar, eu te ponho na direção do que o teu coração deseja. Segundo, todas as vezes que você volta para o altar, eu coloco nos teus pés velocidade. Eu não sei quem recebeu, eu vou dizer de novo. Todas as vezes que você volta com seu coração para o altar, Deus coloca velocidade nos seus pés. Terceiro, Deus diz para ele: você vai descobrir a partir deste altar hoje que eu sou aquele que nunca chama o homem para o altar, para não dar a esse homem direito a ter um espaço nessa terra. Isso é muito sério, porque particularmente no coração dele ele diz: eu quero chegar ao lugar frutífero. E a Bíblia diz que ele tomou toda a família e vai para lá. O capítulo 35 do livro do Gênesis, verso de número 16, parece que fica meio escondido quando a gente faz a leitura, porque às vezes os acontecimentos roubam os detalhes da narrativa. A gente olha para os fatos, às vezes para as tragédias, para as coisas que estão sendo apresentadas, e não percebemos a força daquilo que está sendo compartilhado. Mas no capítulo 35 do livro do Gênesis, verso 16, a Bíblia diz que partiu Jacó para Efrata. E o versículo ele chega a chorar, a sangrar, ele chega a gritar, chega a gemer. E eu li mais de 200 vezes e eu digo: meu Deus, que versículo é esse? Porque o versículo diz assim: e estando Jacó a um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, no caminho, a Bíblia diz assim, Jacó começou a ouvir gritos no meio da família. E a Bíblia diz que era a mulher dele que ficou gritando: ai, 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 foi caindo no chão. Jacó ouviu aquele grito e parece que o Espírito de Deus, sabe aqueles dias que ele provoca um tremor no coração da gente, com aquela sensação de que a gente vai perder alguma coisa que tem grande significado e relevância para a vida da gente. Jacó começou a sentir o peso. O que ele não entendeu é porque aquilo está acontecendo quando ele estava a um pequeno espaço de terra para chegar. Ele não entende. Por quê? Porque ele já passou pelo altar, e tudo que ele esperava é que depois do altar o lugar frutífero viesse às suas mãos. Só que Deus olha para ele e diz assim: não é porque você voltou ao altar que no caminho não vai haver dores. Só que ouça isso: todas as vezes que você estiver perto de chegar, as dores vão aumentar. Agora ouça o que eu vou lhe dizer, porque a ordem é inversa. Todas as vezes que as dores aumentam, é porque você está bem perto de chegar. Você não está entendendo por que muita coisa aconteceu esse ano? Quando as dores aumentam,
É porque a gente está perto de colocar os pés no lugar frutífero que Deus nos prometeu. E eu quero liberar sobre a sua vida. Se você aguentar a carga, se você aguentar a pressão, se você aguentar o peso das perdas, se você aguentar o peso das perdas, ouça o que eu vou lhe dizer, porque é profético. Deus te ajudará a viver algo que você nunca viveu em Efrata. Não perca a visão do lugar frutífero por causa dos gritos que você está ouvindo de pessoas que você ama. Eu vou dizer de novo, porque isso é doído, é difícil. Não é algo projetado para pregar. É esses momentos que Deus muda tudo que você pensa em pregar, simplesmente porque Ele sabe que chegou gente aqui dizendo: o que eu estou ouvindo está me assustando, o que eu estou ouvindo está me machucando, o que eu estou ouvindo está me ferindo, o que eu estou ouvindo está me maltratando. Mas assim diz o Senhor: não tire os olhos do lugar frutífero. Ouça gritos, e você vai ouvir muito. Ouça gemidos, e você vai ouvir muito. Ouça. Ai, ai, ai. O que está acontecendo aí? É muita gente. Dá licença, por favor, dá licença. O que está? Não, é lá no final, Jacó. Dá licença. O que está acontecendo aí? A parteira está lá com Raquel. O coração dele bate forte e diz: a mulher que eu amo, não. Só que Deus dá uma olhada e diz assim: calma. Foi por causa da mulher que você ama que os ídolos entraram lá. E você perdeu o altar por causa dela. Porque você condicionou o seu coração a uma paixão maluca que lhe tirou do trono, da comunhão, da intimidade. O que está acontecendo com ela? Eu amo tanto. Eu amo tanto. Ai, ai, ai. A parteira está ali. A Bíblia diz que a parteira tenta consolá-la e confortá-la e diz a ela: calma, vai nascer, calma, vai nascer. E ela, ai, ai. E o texto, ele é terrível, porque o próprio texto bíblico diz assim: e a sua alma estava saindo. Só que antes que a alma saísse, porque Deus é Deus dos últimos instantes, Jacó precisava ouvir o que ele ouviu da boca de Raquel. Porque de repente a parteira pega o menino que está para nascer, segura e diz: nasceu. E a Bíblia diz que na medida que o menino vai nascendo, a mulher está morrendo. Mas antes de morrer, ela começa a gritar: é Benoni, é Benoni, é Benoni, é Benoni. O grito vai longe: é Benoni. Jacó ouviu aquilo e ele entendia o que ela estava dizendo. Ela estava partindo, lançando sobre aquele que viria a ter um futuro diferente, uma palavra de maldição, porque quando ela chama Benoni, ela diz assim: este é o motivo da minha desgraça, é o motivo da minha angústia, é o motivo da minha morte, é o motivo da minha aflição, é o motivo do meu mal, da minha dor. Pare um pouco e me ouça. Jacó, que conhece muito bem o que é guerra quando se está nascendo, eu vou dizer de novo: Jacó,
que conhece muito bem o que é guerra, quando se está nascendo, ele olhou e disse: não, Benoni? Mostra o rosto do menino. Ele pegou o menino, olhou e disse: Benoni? É aqui que começa a história de Benjamim. Jacó pegou o menino e disse: não, não pode ser Benoni, porque se ele está nascendo e você morrendo, Raquel, isso é a maior herança que você poderia deixar, porque você vai ser eternizada para sempre no meu coração. Só que você está chamando ele de Benoni, motivo de desgraça. Deixa-me dizer aqui, porque eu sei que eu estou falando para pessoas, que se não fosse o pai, o que disseram tinha te matado há muito tempo. Porque eu estou falando para pessoas aqui que não precisaram crescer para conhecer o que é dor, para conhecer o que é abandono, para conhecer o que é tristeza, para conhecer o que é feridas, para conhecer o que é abuso, para conhecer o que é dor. Não, tem gente que já nasceu debaixo de sentença de Raquel, dizendo: é o motivo da desgraça, é o motivo da separação da casa, é o motivo da separação da família. Mas o pai estava ouvindo tudo o que estavam dizendo, decidiu pegar a criança na mão, abriu a boca e disse: não, o nome do menino só vai dar glória quem está ligado, será Benjamim. E o pai pega ele no braço e começa a pular e dizer: Benjamim, 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 Benjamim. E alguém olhando para ele, dizendo: o que é que o senhor está dizendo? A mulher não chamou de Benoni. Ele diz: ela chamou porque ele está morrendo. Quem está morrendo, o que sai da boca é para matar quem está nascendo. Mas eu quero liberar uma outra palavra, porque eu sou o pai dele. Ele é o filho da minha mão direita. Abra as mãos e os braços agora, porque a profecia está sendo liberada. Jacó estava gritando: quem está morrendo está querendo matar o que está nascendo. Eu não sei se você entende a profecia, mas eu estou liberando uma palavra profética, e é muito séria esta noite. Quem está morrendo está querendo matar o que está nascendo, está dizendo: é uma desgraça, não merece credibilidade, é melhor que morresse. Mas o pai está dizendo: é filho da minha honra. Eu vou profetizar de novo. Eu vou profetizar de novo até essa geração gritar bem alto aqui: você não nasceu para o fracasso, para a desgraça daquela família. Você nasceu para a honra do pai, para a honra do pai, para a honra do pai. Segure as mãos de alguém, curve sua cabeça, deixe as lágrimas correrem aí. Não vai morrer, não será sentenciado à desgraça, não vai definhar, não vai se acabar. A mamãe pode não ter entendido o porquê, os amigos podem não ter entendido o porquê, mas o pai sabe para que você nasceu. Eu vou profetizar aqui de novo, porque eu estou profetizando para a gente que o pai vai levantar para viver um tempo tremendo na história da sua vida. O pai sabe para que você nasceu, ele entende cada conflito do seu coração, ele entende
cada questionamento do seu coração, e Ele está dizendo: calma, eu cuidei da sua vida na sua infância, cuidei na adolescência e vou continuar cuidando. Calma, é o Pai quem cuida de você. Eu vou dizer de novo: é o Pai quem cuida de você. E a voz do Pai está ecoando aqui, está dizendo: nasceste para minha glória, nasceste para minha glória. Eu vou esperar você por um minuto. Da glória a Deus aí. Eu vou esperar você ter uma reação esta noite. Eu vou esperar você gritar, porque hoje vai cair hoje vai cair por terra a força daquela palavra maldita que lançaram sobre o seu futuro, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família. Eu estou profetizando na força do meu Senhor. Tu nasceste para a honra do teu Pai. Tu nasceste para a honra do teu Pai. Eu não sei qual a decisão você vai tomar hoje. Se vai deixar a voz de Raquel ecoar, ou a voz do Pai. Quem está falando agora com você, nesses 30 anos que você tem, nesses 40, porque tem gente que está carregando a palavra de Raquel na memória. Eu não consigo ser feliz, eu não consigo me acertar, eu não consigo me achar, eu estou meio que perdido, eu não sei o que faço. E o Pai dizendo: pare de ouvir Raquel, ouça o Pai. Tu me vas. Levante a mão e recebe. Levante a mão. Recebam agora essa cura que é o coração de Deus sobre a sua vida, porque o Pai está tomando você nos braços hoje, está dizendo: vou jogar por terra toda palavra contrária que lançaram sobre a sua vida. Ninguém vai matar o que está nascendo. Igreja do povo, me ouça, eu estou profetizando: ninguém vai matar o que está nascendo. Igreja do povo, me ouça, eu vou repetir: ninguém vai matar o que está nascendo. É o Pai quem empenhou uma palavra sobre as vossas vidas, e a palavra do Pai está prevalecendo hoje. Vai te preparando para dias de novidade. Eu vou profetizar para ver se você abre essa boca e solta essa voz aí. Tamai assume o venai. Que me dure me cando, kenderi aragai. Armuvi a raçami. Como em dia plaste, quem tiver ligado vai pegando, porque tem uma unção descendo aqui dentro, e eu vim profetizar: vai haver uma revolução na sua vida. Eu vou esperar você abrir a boca e gritar bem alto, dando glória a Deus aqui. Adore, adore, eu vou deixar você adorar. Pode subir o teclado, isso. Sole mais alto, isso. Vai, abre a boca, vai pegando o que Ele está te dando. Ouça o que o Pai está liberando sobre a sua vida. É Benjamim. Ele está presente.
Sim, eu estou entendendo. Há uma cura descendo. Há uma cura descendo. Feridas que estavam abertas estão sendo fechadas nesta hora. Toda a força da decepção, toda a força da angústia, toda a força que foi que me assumiu, está caindo por terra hoje. Tudo aquilo que te machucou até ontem, Deus está trazendo algo novo sobre a sua vida. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas eu vou dar glória. Emítias. Isso. Deus está fazendo algo aqui. Ouça-me, deixa o Espírito Santo trabalhar. Neminagai. Ouça. Parece que eu estou vendo Benjamim nos braços do Pai. Parece que eu estou vendo Benjamim nos braços do Pai. E o Pai gritando: nasceu para honra. Ouça a voz. Nasceu para honra. Vou continuar dizendo mais uma vez. Nasceu para honra. Alguém aí atrás me ouve? Nascestes para honra. Só que ouça, se você ler o capítulo 35 do livro do Gênesis até o capítulo de número 42, ouça isso, deixe Deus trabalhar. Você vai perceber que a história de Benjamim, ela sofre um apagão. Ela some. E o que fica no ar, pastor? A batalha entre a voz do pai e a voz de Raquel. E isso divide a família. De um lado ele tem um irmão que ainda está com ele, chamado José, que abraça ele e diz assim: tu és uma bênção. Do outro lado ele tem os irmãos de José, que não são chamados na Bíblia de irmãos de Benjamim, são chamados de irmãos de José, que olham para ele e dizem assim: é a desgraça da família. É a voz de Raquel ecoando. Entende o que eu estou dizendo? E ela vai falando. Benjamim vai crescendo, mas cresce acuado. Benjamim vai crescendo, mas cresce tímido, introvertido, sem condição de ter uma reação mais forte dentro da família. Todas as vezes que ele vai levantar a voz, alguém olha e diz assim: nasceu matando a mãe, nasceu separando a mãe do pai. Eu pergunto, se você passa uma vida ouvindo isso, tem condições de chegar na igreja e dar glória a Deus com alegria? A carga emocional, psicológica, que se carrega diante de traumas, de palavras que feriram, é muito grande. A
gente que conhece as chamadas janelas de relacionamento, chamadas as janelas de Johari, sabe? Elas passam pelo eu aberto, aquilo que eu conheço de mim, as pessoas conhecem. O eu cego, aquilo que particularmente as pessoas conhecem de mim, eu não conheço. O eu secreto, aquilo que as pessoas gostariam de conhecer de mim, mas não conhecem, só eu conheço. Mas ela para em um pilar que vai dirigir todos os passos da vida de Benjamim. É o chamado eu desconhecido. Porque aqui ninguém conhece, e nem eu. É por isso que Moisés, com todas as habilidades que tinha, quando Deus o chamou, ele disse: quem sou eu? É o eu desconhecido gritando. Benjamim vai conviver com ele, olhando e dizendo: não tenho nada. Quem é que eu sou? Porque ele vai viver o conflito entre a voz, ouça, a voz do pai e a voz de Raquel. A voz do pai e a voz de Raquel. A voz do pai e a voz de Raquel. É por isso que quando chegamos no capítulo de número 42, eu preciso terminar, meu Deus. Quando a gente chega no capítulo 42, a voz do pai grita. E a voz do pai ecoa e diz: meus filhos. Todo mundo corre, menos Benjamim. Ele é o último da fila. E vai chegando tímido. Porque se ele ouve a voz do pai dizer para ele: meu filho, ele está ouvindo na mente dele a voz de Raquel. E é nesse momento que ele está vivendo essa batalha aqui dentro. Eu sou o que o pai disse, ou o que Raquel disse? Nesse exato momento aqui eu paro. A Bíblia diz que o pai chama os filhos e diz para eles: vão ao Egito, vocês serão os missionários desta família. Busquem alimento e tragam, para que haja continuidade geracional. No meio de tudo isso, o pai faz o que era comum fazer. Alguém está comigo aí? Diga amém. O pai coloca todos os filhos na ordem que tinha que ser. E ele fala com Rubem e vem falando com todos os demais. E o que eu acho incrível é que a Bíblia diz no capítulo 42, verso 3 que a gente leu: e os 10 irmãos de José foram ao Egito. E o versículo de número 4, ele fica ali em lágrimas. Porque, vem cá, fique aqui. O pai olha, e quem está aqui é Benjamim. O pai saiu abençoando os filhos e dizendo: eu conto com você, 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 conto com você. Benjamim está aqui dizendo: agora é minha vez, agora é minha hora, agora é o meu momento. Entende porque eu disse no início que ele tinha muito que provar? Só que quando chega a vez dele, pastor Alex, o versículo 4 ele chora. Sabe aqueles versículos que tem lágrima? Está ali. O texto diz assim: mas a Benjamim o pai não enviou. Eu não sei se você consegue ver a cena, mas a minha fé me permite ver. Porque o próprio pai que está aqui olhando para ele, e o coração dele dizendo: me deixa aí, pai, 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 conta comigo também, pai. O pai abraça ele. O pai o acolhe. E parece que eu estou ouvindo o pai dizendo assim: você sabe que papai te ama, não é? E o coração: me deixa aí. Papai sempre que olha para você, lembra que você nasceu para a honra do Pai.
ele aqui inquieto. De repente o pai segura ele e diz assim: eu te amo, mas você não vai. Você acha que Benjamim não disse as mesmas coisas que você disse ainda hoje pela manhã? Quais coisas, pastor? Por que que todo mundo vai e eu não? Por que que se abre para todo mundo, menos para mim? Por que que a vez de todo mundo chega, menos a minha? E o pai dizendo assim: porque eu te amo. E quem ama não dá explicações, só ama. Eu vou dizer mais uma vez: eu estou sentindo a glória de Deus entrando nessa casa. Tu não estás entendendo nada na tua vida, mas o Pai te trouxe essa noite aqui para te curar e para te dizer que nele, ainda que você não tenha todas as respostas, você nele tem a segurança que você precisa. Eu estou falando com alguém aqui hoje. Eu estou falando com mulheres aqui hoje. Eu estou falando com homens que têm promessas grandes de Deus, ainda que o Pai tenha te segurado e te impedido de viver algumas coisas. Ele te ama. Segura o menino. Aqui, fica aqui. Você não está entendendo nada, né? Mas anda com teu pai. Por que fechou? Por que fechou? Por que fechou? Eu não vou dizer nada. Só te amo, tá? Por que que o Senhor permitiu que eles me humilhassem tanto e a minha história fosse apagada? Não vou dizer nada. Apenas eu amo você. O pai coloca ele aqui numa tenda. Senta. Coloca as mãos sobre a cabeça e curva a cabeça. Conhece essa cena? Lembra de março? De abril? De maio? Quando tudo ficou fechado para você? Meia-noite. Pai, por quê? 2 da manhã. Por quê, pai? 3 horas. Nenhuma resposta. E o pai aguardando acontecer algo. Por quê? Fique aí. Lá vai os 10 irmãos de José. Capítulo 42, verso 8 do livro do Gênesis. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, José os reconheceu, mas eles não. Abriu-se algumas portas, mas de repente o próprio José olha e diz assim: coloca todo mundo na prisão. Na cabeça de Benjamim há um negócio. O que é, pastor? Um pensamento dizendo assim. Eu já paro, pastor Alex, já termino. É porque eu tenho que desenhar mesmo hoje. Um pensamento dizendo assim: papai disse que no Egito tem. No Egito tem alimento. Na cabeça de Benjamim: meus irmãos, essa hora deve estar na lasanha. Por quê? Porque Benjamim pensa que todo mundo que vai na frente está bem.
Só que enquanto ele está na tenda do pai, os irmãos estão na prisão. Eu penso que se Benjamim soubesse que os irmãos estavam na prisão, ele ia começar a pular na tenda e dizer: obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que, pastor, que ela casou e eu não? Deus te segurou na tenda dele. E você pensa que todo mundo que foi na frente está bem? Nem todo mundo. Tem gente que está numa prisão terrível. Enquanto você, sem estar vivendo o que você queria viver, está debaixo da proteção do Pai. Mas acontece uma terceira coisa. Benjamim está lá questionando, mão na cabeça. Benjamim está lá questionando. De repente José libera e diz assim: vocês vão, mas eu vou ficar com um aqui. E ficou. Lá vai os irmãos, voltando depois de 3 dias. Quando eles voltam, José mandou um documento. Eu disse o quê? Um documento. E esse documento estava assim, assinado. É claro que não estava com o nome de José, estava como Zafenat Paneah, o supridor do nutrimento da vida. E o documento que está assinado pelo supridor do nutrimento da vida dizia assim: se vocês quiserem voltar e ter alimento para a família, na próxima vez, traga o menor. Diz para alguém do teu lado: não é tão ruim ficar para trás. Alguém está me entendendo? Dá uma olhada para alguém, diga: vai dar glória ou vai ficar com essa cara? Eu estou profetizando. Você vai entender onde Deus chega aqui com você hoje. Ele está lá com a mão na cabeça e os irmãos voltando. Ei, como é que a gente vai fazer? Ele ficou para trás e a gente não entendeu nada, mas chegaram lá e o pai olha e diz assim: por que demoraram tanto? Ele disse que a gente foi preso. Ele disse: o quê? O currículo aumentou. Porque eles tinham um currículo, né? Vendedor de santo, invejoso, e agora prisioneiro. Jacó está olhando, dizendo assim: porque demoraram, a gente foi preso. O quê? Ele disse: um ficou lá. Foi. Ele disse: o senhor segurou o menor aqui, o outro ficou lá. Se o menor sair daqui, o outro sai de lá. E o pai olhando, dizendo: mas ainda não é a hora do menor. Estou terminando agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente o capítulo de número 42 vai se encerrando. Todo mundo se alimenta. E vem o capítulo 43. E o verso de número 1 começa dizendo bem claro, no capítulo 43, que a fome se agravou. Quando se agravou, todo mundo chegou junto do pai e disse assim: ei, o senhor sabe que se a gente não for buscar lá, morre todo mundo. E se a gente quiser viver, o decreto de quem está no trono é esse: o menor tem que ir. Porque se o menor não for, a geração não continua. Se o menor não for, a história da família acaba. Jacó olhou, foi junto de Benjamim. Benjamim aqui sem entender nada. Jacó pega na mão dele e diz: vem cá, filho, levanta aí. Faz 3 dias que você está chorando. E já faz alguns dias que eu te vejo meio cabisbaixo. Filho, eu tenho uma palavra para te dar. Como teu pai, eu vou te dizer: você que ficou para trás, você que descobriu que o
pai também diz não. Eu vou lhe dizer por que você ficou na tenda. É porque você é a chave da sua família. Eu acho que alguém está pegando a profecia. Levante essa mão. Levante essa mão. Eu estou profetizando sobre a sua vida, mulher. Passou por muita humilhação, mas vai descobrir hoje que é a chave daquela casa. Eu vou profetizar de novo. Passastes por muita humilhação, mas vais descobrir a partir de agora que tu és uma chave de Deus naquela família. O documento assinado por quem está no trono diz 3 coisas. Primeiro, a família não vive se você não for. Segundo, a família não come se você não for. Terceiro, o Messias não vem se você não for. Porque a história da família vai acabar na fome. E você, que era o humilhado da família, que diziam de você que nascestes para matar a mãe, para separar a casa, para destruir a família, agora você vai marchando na frente daqueles que são mais velhos, porque a honra da família vai voltar através de você. Eu não sei se você está entendendo, porque alguém voltou dizendo: eu era prisioneiro. Agora há pouco Jacó está dizendo: se Benjamim não for, o currículo vai ficar negativo na família, mas a honra da família volta através do menor. Através do menor. Olhe para alguém do seu lado e diga: dê um grito de glória agora. Fale alto para ele. Abra seus braços assim e nós vamos terminar. Fique com as mãos abertas. Pastor Alex, eu sei que o senhor já leu tantas vezes isso e já pregou com tanta propriedade. Pega o capítulo 43, pastor Alex. Fique com as mãos abertas. Venha para cá, meu pastor. Eu não sei se você está entendendo, mas a chave está virando hoje. Eu vou dizer de novo, eu não sei se você está entendendo, mas a chave está virando hoje. Deus vai começar a trazer um tempo de liberação para a sua vida como você nunca teve. Eu quero declarar: você vai alimentar a alma daqueles que não acreditavam em você. Eu vou profetizar: você vai alimentar a alma daqueles que não acreditavam em você. Olhe para a Bíblia. Fique com as mãos abertas e ouça a Bíblia. Capítulo 43, pastor Alex. Olha o que diz. Verso de número 15. Verso de número 15. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim. Diga assim comigo: os irmãos de José, fale alto, tinham dinheiro e presente. Diga: mas isso não abria a porta. Diga: quem abria a porta era a chave. Diga: e a chave era o menor. Então eles olham e dizem assim: não adianta levar dinheiro nem presente, porque foi Jacó que entregou na mão deles. Eles olharam e disseram assim: se Benjamim não for, não adianta. Aí a Bíblia diz que tomaram a Benjamim. Só que olha o que diz o verso 16. Vendo, pois, José a Benjamim. Vendo José a quem? Benjamim. Meu Jesus.
Por que eu parei aqui? Porque José tinha que ver os mais velhos primeiro. E alguém poderia gritar: ei, José, você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Diga quem você é. Eu sou Asa, é o homem que vai ser conhecido como o homem do pão, o homem da padaria. José, sabe quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Diga quem você é. Eu sou Levi, de mim vai sair o sacerdote. Dá licença, não é com você a conversa. Meu Deus. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu não quero saber. Eu sou Naftali. O negócio comigo é porcos e mares. Ele diz: não, a conversa não é com você, dono da padaria, não. O meu negócio hoje é com o menor. Não, pelo amor de Deus, irmão. Se tu ficar me olhando e não der glória a Deus, eu estou profetizando. O texto diz que José viu a Benjamim. Isso é como se ele saísse. Dá licença. Oi, José. Não quero conversar, não. Não, dá licença. Olha ele, o menor. José olhou, quando viu o menor, José disse assim: hoje a porta da prisão se abre. Foi assim? Diga: não, pastor. Porque a porta da prisão se abriu para quem foi primeiro, na frente, correndo. José disse assim: para quem espera no tempo do Pai, forre a mesa. Eu não sei quem está crendo, mas eu vou profetizar. Porque hoje ainda haverá um grande banquete. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga assim, mas vai cochichar no ouvido dele bem baixinho, diga assim: prepararam uma mesa. Fala para ele, fala aí. Só que José sabia da ordem, e José mandou assentar todo mundo na mesa na ordem, e foi colocando do maior até o menor. Só que a Bíblia diz assim, que José mandou servir a porção de todo mundo. Mas olha o que diz o capítulo 43, verso 34. E se você entendeu o que eu estou profetizando agora com essa palavra, dê um grito, porque isso é para a sua vida. Sua família vai assistir a honra de Deus na sua vida e vai viver a honra com você. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. E apresentou as porções. Rubem, aqui está a sua. Só isso é. E foi colocando. Olha o texto. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Obrigado, pastor Alex. Ouça o que eu estou profetizando. Pai, por que o Senhor não abriu? Calma. Pai, por que o Senhor não me deu? Calma. Pai, por que o Senhor interrompeu o noivado? Calma. Pai, por que o Senhor não deixou as coisas acontecerem como eu sonhei? Calma. Pai, eu estava preparado e tinha condição de voar naquela porta. Calma. Por que o Senhor me segura tanto? É simples. Não quero você na prisão. Eu quero você na mesa. Eu estou profetizando para alguém. Parece que alguém aqui está me ouvindo. Alguém está ouvindo? Dê um grito aí, irmão.
Eu não quero você na prisão, eu quero você na mesa. Sabe por quê? Porque no dia que você se assentar na mesa, a sua porção não, eu vou dizer de novo, a sua porção, eu estou mostrando a mão, você não entendeu? É do tamanho da sua mão, da sua espera, da sua confiança, da sua dependência do Pai. A sua porção é 5 vezes maior. E eu quero profetizar aqui neste momento. Tem pessoas que chegaram aqui aguardando o tempo do Pai, e o Pai marcou esta noite para te dizer: chegou a hora. Porque você não vai se movimentar na mão de todo mundo, não. Ó, Benjamim saiu da mão do pai para a mão do filho que está no trono. Vou dizer de novo, ele saiu da mão do pai para a mão do filho que está no trono. E o filho que está no trono olha para ele e diz: sua porção é 5 vezes mais. Abre os braços e as mãos e pega essa profecia. Sua porção é 5 vezes mais. Você é a chave daquela família. Abra as mãos e recebe. Você é a chave daquela família. Eu vou profetizar de novo. Tu és a chave daquela família. Eu vou profetizar de novo. Tu és a chave daquela família. Agarre o ombro de alguém do seu lado ou a mão dele. Segurando o ombro ou a mão, aproveite por 1 minuto e meio para deixar o Espírito do Senhor Jesus mostrar a você que o que fechou já está se abrindo, que as noites de lágrimas valeram a pena, que as pedradas, acusações e maus tratos não te impediram de viver o que Deus tem para ti. Uma unção tomando conta desta reunião. Se eu fosse você, eu abria a boca mesmo e deixava o Espírito da vida soprar aqui dentro. Feche seus olhos. Só abra a boca nesta hora e glorifique a Deus neste lugar. Vai, Benjamim, pega a tua parte. Eu vou profetizar de novo. Vai, Benjamim, pega a tua parte. Vai, Benjamim, pega a tua parte. Deus vai te justificar. Deus vai te honrar. Fique de pés comigo, por favor. Meu Jesus. Olhe para o seu irmão. Você pode mostrar a mão a ele. Diga para ele assim: a tua porção, por causa da tua espera, é 5 vezes maior. Deixa eu lhe contar só um detalhe. Você sabe tanto quanto eu que José
Ele entrou por uma porta que foi única. Não havia outra na história do Egito. Deus o fez governador. Só que José tinha que ter tido uma preocupação. Diga, qual era? Ter deixado um sucessor. Pela ordem, ele nunca daria a chave do governo na mão de Rubem. Ela ia para a mão do menor. Só que José não deixou ninguém na cadeira. É por isso que quando você lê o livro do Êxodo, no capítulo 1, está dito que se levantou um faraó que não conhecia José, porque na história José tinha que deixar um, que ia deixar outro, que ia deixar outro, que ia deixar outro, até os dias de Moisés. José não deixou. Só que havia algo estabelecido no Egito, e José descobriu isso lá. Que quando alguém queria, ouça bem isso, só vai entender quem está ligado, transferir a autoridade que tinha, ele pegava o cálice e dava ordem para que se entregasse ao outro. Quando José mandou colocar o copo que era dele na bagagem de Benjamim, não era só para testar os irmãos. José estava profetizando na história de Benjamim. E por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando José coloca 5 vezes maior a porção de Benjamim, ele está preparando Benjamim para o copo. Porque Benjamim, que não tinha nada, eu não sei se você percebeu, agora tem a cadeira, a porção, e agora tem um copo. E você percebe que quando este cálice de José voltou e todo mundo estava na sala de julgamento, você percebe que a história do cálice some, todo mundo começa a chorar, se abraça, José se revela, é um chororô tremendo, e o cálice ninguém fala mais. Porque quando Benjamim estava sentado na mesa, ele olhava para aquele cálice e dizia: que cálice é aquilo? E José, que conhecia bem ele, porque os dois eram muito ligados, olhava e dizia: isso vai para a tua mão. Eu não posso colocar o governo, porque a gente não vai ficar no Egito. Deus vai nos visitar, mas o cálice vai ficar aí. Olha, Benjamim agarrou o cálice. José é meu, ele disse: é. E por causa daquele cálice que José colocou, eu estou profetizando, e isso é uma realidade bíblica. Na história de Benjamim, Deus tirou 3 homens especiais e fez, pelo menos por um período de tempo, com cada um deles uma grande obra. E só saiu gente pequena de Benjamim por causa daquele cálice. O primeiro foi o primeiro rei de Israel. Ó, tu tá desligado, perdeu. Eu vou dizer de novo, ó. Ei, por causa daquele cálice e da espera de Benjamim, saiu o primeiro rei de Israel. Segundo, livro de Esther, aparece um homem por nome de Mordecai, Mardoqueu. Mardoqueu termina a história dele como governador, e ele era de Benjamim. Mas o que eu vou dizer agora, se tu não der glória a Deus, acabou, que é sério. A gente só está aqui porque Benjamim ficou para ir na segunda viagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um homem no Novo Testamento que desbravou e foi pregar o evangelho em vários lugares. E o nome dele é Paulo. E ele disse: eu tenho muito orgulho de ser benjamita. E sabe o que foi que ele disse? A porção que Deus me deu é maior do que todos eles.
Só que o detalhe que você não percebeu, do porquê eu estar citando Paulo, é que Paulo não veio na primeira viagem. Na primeira veio Pedro, vem Tiago, João. Quando a primeira viagem passou, Jesus vai lá no caminho e disse: lembrei de Benjamim. Eu quero este para a segunda viagem. E olha o que ele diz: ei, eu não andei com ele, não comi com ele, não vi ele fazendo os milagres que vocês viram, mas eu fui fazer uma visita lá no terceiro céu. E me foi dito coisas que não é lícita dizer aos homens. Pastor, por que o senhor está profetizando essa palavra? Porque Deus vai mostrar a muita gente que ser último não é tão ruim assim. Nos próximos dias você vai saber que valeu a pena esperar no Pai. Deus está escrevendo um novo tempo e uma nova história para a sua vida. O que vai sair de você vai dar testemunho por gerações ainda. E você vai poder dizer: gerei, porque esperei o tempo do Pai na minha vida. Deixe-me fazer um convite nesse momento. Há entre nós gente que precisa hoje cair nos braços do Pai. Se tiver alguém, levante a mão, por favor. Há alguém? Pastor, eu não sou evangélico, eu estou afastado da igreja. Eu não vou me demorar, só quero saber se há. Talvez não há. Aqui está um, venha, vamos aplaudir a Jesus. Vem, Benjamim. Nós vamos encerrar nesse momento que, onde está a segunda pessoa que quer cair nos braços desse Pai que sabe para que você nasceu. Deus está mudando a história da sua vida. De você vai vir honra e não vergonha. Eu quero pedir que se faça uma coisa aqui, só os que podem. Escolha pelo menos 3 pessoas e faça um círculo aí onde vocês estão. Eu quero levantar a voz em oração por muitas casas onde há benjamins feridos e machucados. Rapidamente. Rapidamente. Isso. 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 Vocês vão começar essa oração em voz alta aí. Interceda por alguém, porque esta pessoa é um Benjamim que está esperando no Pai. Está chegando a hora de Deus na sua vida. Abra a boca. Pode abrir a boca mesmo, solta essa voz. Inunda este lugar em oração. Oh, inunda este lugar em oração. Inunda este lugar em oração. Isso, isso. Pode subir o som do teclado, isso. Abra a boca, vai orando. Vai, vai, Benjamim, reage hoje. Solta essa voz hoje, Benjamim. Solta essa voz hoje, Benjamim. Há um novo começo para a sua vida. Solta a tua voz hoje, Benjamim. Deus está começando um novo tempo na sua vida. Creia. Eu sei que tem gente sentindo a presença de Deus. Por um minuto só, erga a sua voz. Ore em línguas neste momento.
kenini ovin dariarashne edegedeka kawamande edevar kadokando venia badagie argasti deviadmir deriorio vendegedeka kawamande edeshai emanon derieregi argai emandio venagia arki kalabia bebedio venekia da candori arabai ergianderesti deviadmi ediadagi edegedeha.